Carlos Alan Gani já chegou aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia. Tudo bem? Tudo bem. Quero te ouvir sobre declarações do presidente Lula que agradaram ao mercado. O presidente disse que o governo federal vai fazer cortes e bloqueios orçamentários sempre que precisar e voltou a defender que a atual gestão possui responsabilidade fiscal. Agora é ver se a promessa vai ser cumprida. Pois é, o presidente ele tem dado declarações muito dúbias. Então, ora ele sinaliza que não vai cortar gastos. Olha, a semana passada mesmo ele deu uma declaração que disse que cumpriria a meta fiscal se desse, né? Porque ele teria outras prioridades fiscais, então se sobrar ali dinheiro ele vai cumprir a meta fiscal. E aí o que aconteceu? O dólar que estava estabilizado no 5,45 voltou a bater a casa ali dos 5,60. Aí depois ele volta atrás e aí com as agências internacionais dá uma declaração dizendo que tem responsabilidade fiscal, aí o mercado dá uma acalmada. Então o mercado ele está operando em cima das falas do Lula. Se o Lula dá sinais de corte de gastos, de austeridade fiscal, o mercado dá uma acalmada. Se ele vai numa direção contrária, aí o mercado piora. Eu acho que o mercado tem que se atentar aos fatos, né? Então a pergunta a ser feita é, de fato, está ocorrendo algum corte de gasto? Estamos atacando os problemas fiscais do Brasil, estruturais, estamos atacando de frente, né? Então, terminando com os mínimos constitucionais de gastos com saúde e educação, desindexação do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Estamos atacando esses problemas ou são medidas pontuais? Eu deixo para a audiência e para o próprio mercado responder. Por isso que eu vejo com muito ceticismo essas falas do presidente, porque eu não vejo medidas concretas de corte de gastos estruturais. Ontem houve essa confirmação dos 15 bilhões, pelo menos de contenção de 15 bilhões entre bloqueio e contingenciamento agora para esse ano. E, recentemente, a Haddad falou sobre cortes de gastos na ordem de 26 bilhões de reais para o ano que vem, ao passar um pente fino em benefícios sociais, previdenciários. Não são sinalizações positivas que vão ao encontro do que você está dizendo? Porque essas pautas que você defendeu, desindexar, salário mínimo de benefícios sociais, a questão de mexer nos mínimos constitucionais de saúde e educação, parece que isso o governo já negou, que nesse setor ele não vai mexer. Mas atuando em outras frentes, já não é algo positivo? É algo positivo, mas é insuficiente. Veja, acabar com as fraudes dentro do INSS ou do Bolsa Família, o que isso significa? Um monte de gente aí recebe aposentadoria, não deveria estar recebendo, então parente morreu, continua lá com acesso, recebendo aposentadoria, ou tem lá um BPC que não deveria mais ter, porque a renda da pessoa é maior e acaba recebendo, ou um Bolsa Família que a pessoa recebe, já está trabalhando, continua recebendo. Isso tem que ser combatido independentemente da questão fiscal, porque isso é uma fraude, isso está errado, então o governo está certo em fazer isso. Agora, isso é uma medida insuficiente, esse pente fino, porque o grande problema do gasto público, Lívia, no Brasil, é que ele é crescente, é um problema estrutural. E aí pode trocar o governo A, governo B vai ter que encarar de frente essa questão. Veja, a gente já deve começar a discutir uma nova reforma da Previdência. O ano que vem. Por quê? Porque aquela reforma da Previdência que trouxe ali uma economia próxima de 800 bilhões de reais, praticamente foi anulada durante a pandemia, porque a gente teve que gastar lá quase R$1 trilhão em benefícios, caiu a atividade econômica na pandemia. E agora foi por causa de gastos na Previdência, inclusive, né? Exatamente, mais de 11 bilhões. Porque esse gasto ele é crescente. Então, assim, foi um bloqueio, porque a regra do novo arcabouço fiscal exige um bloqueio, né? Se você não consegue ficar dentro daquele limite superior do gasto, que é o gasto crescendo
mais 2,5% ali da inflação. Se você não ficar dentro desse limite, você vai ter que contingenciar de alguma maneira, vai ter que bloquear. Mas isso é simplesmente para cumprir a regra. Mas eu não estou atacando estruturalmente o problema do gasto, que seria uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, um corte de subsídios de muita empresa no Brasil que recebe ajuda do governo, né? Lógico que você não vai conseguir enfrentar esses lobbies da noite para o dia e acabar com todos os subsídios aí, 500 bilhões de reais da noite para o dia. Mas aos poucos alguma coisa tem que começar a ser feita. Obrigada, Gânia. Até já. Até.